Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui falando mais uma vez. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, iremos resolver um exercício que vai abarcar aí as ideias das leis de Newton, as ideias sobre normal, peso, força de atrito, plano inclinado e, enfim, basicamente todo o assunto referente aí à dinâmica, tá? Nessa aula, pessoal, eu me propus a resolver com vocês um exercício do livro de graduação, que é do Sears e Zermansky, que trata de física, da mecânica básica, né? Esse livro é utilizado aí nas graduações Brasil, mundo afora, na verdade. E ele traz aí uma série de exercícios muito bons para que a gente treine para essa prova da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tá? Então, fiquem atentos, porque apesar da questão ser difícil, apesar de a questão ser trabalhosa e precisar de atenção, vocês ao final desse vídeo vão entender de uma vez por todas as ideias por trás do plano inclinado e da normal, peso e afins, beleza? Show de bola? Essa aula é densa, essa aula é pesada, tá? Essa aula é pesadona mesmo, é potente. Então, filho, fique aí e muita atenção, porque o negócio é punk. Mas vamos lá, vai dar certo. Tranquilo? Então, essa questão, pessoal, é uma questão do livro Sears e Zermansky, volume 1, edição 12, é a questão 5.33, tá? Que diz o seguinte: você está baixando duas caixas por uma rampa, uma sobre outra, e como indica a figura 5.53. Você faz isso puxando uma corda paralela à superfície da rampa. Pessoal, aqui, antes da gente fazer essa leitura meio desleixada, meio, né, descompromissada com as coisas, vamos fazer uma leitura mais assim, mais, né, vigorosa e tal. Pessoal, presta atenção aqui. Você está baixando, esse sujeito, está baixando duas caixas. O que significa isso? Pessoal, você está segurando as duas caixas para que elas não desçam isso daqui de forma desordenada. Então, galera, sabe o que você está fazendo? Tem duas caixas que estão descendo e você simplesmente está executando uma força evitando que elas desçam de forma desordenada. É somente isso, tá? É conforme indica a figura. Você faz isso puxando uma corda paralela à superfície da rampa. As duas caixas se movem juntas. Pessoal, notem o seguinte: quando eu falo isso, eu estou te falando só, essa caixa de cima está vindo junto com essa de baixo. Quer dizer que eu não tenho deslizamento de uma sobre outra. Ou seja, pessoal, eu tenho uma força aqui, ó, que a gente já falou em aulas passadas, que está segurando esse movimento para evitar que a caixa de cima deslize sobre a caixa de baixo, tudo bem? E diz assim, há uma velocidade escalar constante. Opa, esse termo aqui também é super importante, tá? Porque diz que a caixa está com velocidade constante. Pessoal, velocidade constante, você vai naquela regra que eu já te ensinei. Você vai pensar assim, tá, a velocidade está constante? Tá. O movimento é reto? O movimento é reto? Sim. Galera, se o movimento for reto, presta atenção. Retilíneo e tiver velocidade constante, tá? Você vai lembrar que, já que a velocidade não aumenta, não diminui, não muda de direção ou sentido, a aceleração é zero. E, portanto, a força resultante também será zero. Pessoal, gravem isso daqui. É muito importante. Quer dizer que não tem nenhuma força ganhando, tá? Pode ser quantas forças forem, pode ser quaisquer forças, pessoal. Se eu tiver velocidade zero, velocidade constante em um movimento retilíneo, tá? A aceleração vai ser zero e a força resultante vai ser zero. Show de bola? Aí aqui fala, o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e a caixa é inferior a 0,4, nós vamos considerar nem inferior, nós vamos considerar que é 0,4, tá? E o coeficiente de atrito estático entre as duas caixas é 0,8. Pessoal, ou seja,
tem alguma coisa que acontecendo aqui, ó, entre as duas caixas, evitando o movimento de uma sobre a outra. E essa coisa a gente já até sabe o nome, que é a força de atrito. Beleza? Problema lido, tá? Problema lido. Antes de eu partir para a letra A, que é a pergunta da questão, eu vou fazer o seguinte, eu não quero, pessoal, começar esse exercício, e eu não devo começar esse exercício, sem antes descobrir quais são as forças que atuam sobre essa caixa. Então, eu vou pegar o desenho aqui, tá? Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse é o meu desenho. E antes de eu começar, é isso, aquilo, outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar as forças. Pessoal, então, a partir do que eu já conheço do problema, eu vou desenhar as forças. Pessoal, o que eu conheço do problema? Caixa de 32 quilos não desliza sobre a caixa de 48. Eu estou evitando o movimento do conjunto, fazendo uma força, evitando o movimento desordenado. Outra coisa, a força, a velocidade é constante de descida disso aqui. Então, eu já sei que a força resultante é igual a zero. Tudo bem? Bom, mas vamos desenhar as forças? Bora lá. Pessoal, primeira força. A força que eu exerço para evitar o movimento da caixa. Vocês concordam comigo? Essa é a força. E eu vou chamá-la de F Felipe, FF, tá? Vou chamá-la de F Felipe, FF, tá? Bom, além disso, pessoal, quais são as outras forças que nós temos aqui? Bom, eu vou começar pela força fundamental, que é quem? É a força peso. Pessoal, aqui eu vou me colocar aqui no canto esquerdo, tá? Todo objeto que está sob a ação da aceleração, da força gravitacional, da aceleração gravitacional, tem a força peso atuando sobre ele. Então, ele tem um peso aqui, tá? Então, ó, vou desenhar o peso. O peso desse bloco de 48, que está para baixo, é sempre para o centro da Terra, que está para baixo, tá? Pessoal, não se esqueça, eu estou desenhando as forças. É o primeiro ponto de partida para resolver o exercício de física, tá? Peso, que eu vou chamar de PA, tá, pessoal? Que é o peso da caixa A, vou chamar essa caixa de caixa A. E aí eu também tenho o peso de quem? Eu tenho o peso da caixa... Opa, perdão, pessoal. Eu tenho o peso da caixa B, que é um pouquinho menor, né? Tem que ser menor, porque a massa é menor, estão sujeitos à mesma gravidade. Então, galera, ó, peso A e o peso B, tudo bem? Não ficou bom isso aqui não, peraí. Deixa eu fazer uma seta melhor aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então, ó, peso B, tá? Tranquilo? Essas são as forças que a gente vai colocar primeiro. Felipe, qual outra força teria? Pessoal, notem que como o peso B exerce uma força sobre a caixa A e a caixa A exerce uma força sobre o solo, a gente vai ter aí uma reação da superfície de contato. Porque pensa só uma coisa, se eu forço a mesa para baixo, ela vai gerar uma resistência e uma reação no sentido contrário, que é para cima. Acontece a mesma coisa aqui. Só que, pessoal, a normal, que é o nome dessa reação, ela é sempre o quê? Perpendicular à superfície de contato. Felipe, o que é uma coisa perpendicular? Pessoal, no canto direito aqui, tá? Que forma 90 graus com a superfície de contato. Então, eu vou ter o quê? Uma reação, não no sentido da força-peso, não na direção da força-peso, mas na direção e sentido perpendicular da superfície de contato. Então, pessoal, aqui eu vou desenhar uma normalzona, tá? Então, ó, aqui eu vou desenhar uma normalzona, que seria quem? Seria a normal, pessoal, proveniente da compressão que as caixas A e B exercem sobre a superfície. Então, a superfície ela é pressionada pelo PB e o PA e gera, no caso, essa normal aqui que eu vou chamar de Nzão. Tudo bem? Além disso, eu vou ter o quê, galera? Além da normal, peso B, peso A. E da força, obviamente. Vocês concordam comigo que essa caixa de 32 quilos, ela não desce
devido a quê, pessoal? Ó, vamos pensar aqui, ela não desce em relação à caixa A. Vamos lá. Pessoal, quando eu falo de atrito, eu estou falando em relação ao solo. Ao solo que? Ao solo que eu estou. Então, notem que a caixa B, ela não desliza. O exercício me disse. O exercício falou para mim que é o seguinte, a caixa B anda junto com a caixa A. Ou seja, galera, eu vou ter uma força aqui, ó. Eu vou ter uma força aqui, evitando que a caixa B desça em relação à caixa A, já que os dois descem ao mesmo tempo. Então, galera, eu vou ter esse cara aqui. E esse cara, pessoal, como é que a gente chama ele? Força de atrito. Só que como é na caixa B, pessoal, eu vou falar assim, ó, força de atrito B, tá? Por isso que eu chamei de força B. O que mais, Felipe? Tem mais força? Tem uma força aqui embaixo. Pessoal, notem que o exercício disse que a velocidade é constante. Isso nos diz que a força resultante do movimento aqui, ela é zero. Então, pessoal, eu tenho que ter uma coisa para compensar. E, aliás, o exercício mesmo diz que tem atrito. Então, galera, além do atrito da caixa A, da caixa B sobre a caixa A, eu tenho também o atrito da caixa A com o solo, que eu vou chamar o quê? De FAA. Então, olha só, galera, além do atrito da caixa B sobre a caixa A, eu vou ter um atrito da caixa A no solo em relação ao solo. Então, ó, vou ter atrito da caixa A sobre a caixa B, atrito da caixa A sobre o solo, peso de A, peso de B, normal, que é proveniente da compressão gerada pelas duas caixas, pelo peso das duas caixas, e a força que eu exerço evitando o movimento de descência do conjunto. Tudo certo? Beleza. Galera, se o exercício perguntasse a vocês o seguinte, desenhe ou pontue quais são as forças atuantes no sistema, acabava aqui, tá? O seu exercício acabava aqui. Só que se você já estudou plano inclinado, se você entende de plano inclinado, você deve estar assim, mas Felipe, o professor ou você mesmo disse uma vez que tem a tal das componentes. Cuidado, cuidado, cuidado. Pessoal, componente não é vetor. Tá? Componente não é vetor de força. Eu não posso chegar aqui nesse desenho onde só tem vetores de força e colocar as componentes e chamar de força. Notem que tem PA e PB. Eu não posso chegar aqui, pessoal, e só pecar aqui as componentes e falar, é força. Não, tá? Então, pessoal, as forças são essas. Só que o problema é que, do jeito que está aí, eu vou ficar horas, horas e horas e mais horas e não vou conseguir resolver esse problema. Pessoal, físico não sabe trabalhar com essas coisas meio assim, meio sem com ângulo, uma força para um lado, outra força para o outro, uma força numa direção, outra força na outra. Não rola. Então, pessoal, sabe o que eu vou fazer? Para começar efetivamente a resolver esse exercício, eu vou decompor os pesos das caixas. Tá, pessoal? Então, eu vou decompor o peso das caixas, mas nunca esquecendo da existência deles, tudo bem? Ó, então, pessoal, não se esqueçam, tem o PB e tem o PA, tá? Certinho? Eles fazem aparecer aqui todo o conjunto de forças que a gente tem aqui, tá? Inclusive, quando a gente for fazer aqui uma conta, quando eu falar de PX, que é uma componente para cá, você tem que lembrar da existência do PB também, tá? Mas, ó, por enquanto, só por enquanto, eu vou fazer unitário. Eu vou fazer como se fosse só para esse daqui e para esse daqui, tá? Então, presta atenção no que eu vou fazer. Vamos lá, galera. Deixa eu trocar de cor, porque agora eu vou desenhar componentes. E componentes, pessoal, não são vetores força, né? São componentes vetoriais daquela força ali no caso. Então, pessoal, ó, a força B, ela é gerada por outras duas componentes, que são a componente que a gente chama aqui carinhosamente de PX, que está nessa direção, e a outra, Jesus, quem quiser me indicar um programa de quadro, pode me indicar, porque esse daqui é terrível. Ele fica, a imagem não trava. E aí eu tenho a outra força aqui, galera,
que é a outra componente, que é a componente PY, tá? Então, eu vou ter dessas duas componentes, a PX e a PY. Mas nós vamos nomear, pessoal, de PXB e de PYB, tá? Aí, em PA, a mesma coisa. Eu vou ter... Opa, tentar desenhar paralelo, tá, pessoal? Para não confundir vocês. Eu vou ter a PA... Desculpa, PXA, tá? E vou ter a PA, PYA. Então, eu vou ter tanto a PXA quanto PYA e PXB e PYB. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Por enquanto, eu vou esquecer a existência do peso e vou ficar só com as suas componentes, tá, pessoal? Porque aí sim vai começar a clarear as ideias. Ó, agora... Oh, meu Jesus amado, me dê força para aguentar esse negócio aqui. Aí sim eu vou entender a ideia por trás disso. Esquece também aqui que existe esse PB, tá? E aí eu vou ter esses caras aqui. Beleza? Pessoal, quando eu decompus PB em PXB e em PYB, aconteceu isso daqui. Quando eu decompus PA em PXA e PYA, aconteceu isso daqui. Olha como é que ficou mais... eu sei que talvez, né? Mas olha como é que ficou mais apresentável. PXB é oposto à força de atrito B. PXA é oposta à força de atrito A. E PYB mais o PYA, pessoal, é oposto a quem? A normal. Então, eu já vou, inclusive, anotar essas informações aqui para eu não esquecer, tá? Então, galera, eu sei de cara que a normal sofrida por esse bloco A aqui, na verdade, ela é o quê? Ela é composta da PYB mais PYA, tá? Show de bola? Eu sei também que PXB é para cá e a força AB é para lá, tá? PXA, aí eu vou até pôr um asterisco aqui, ó, PXA, tá, pessoal? É para cá e a força A é para cá, tudo bem? E eu tenho a força F também puxando para cá. Pessoal, você já viu a ideia de vetores, correto? Pergunta, vamos voltar no exercício. O que diz o exercício? O exercício diz que a caixa B está em repouso em relação à caixa A, ou seja, força resultante zero. Quer dizer que nem PX vence, nem a força de atrito AB vence. Sabe o que significa, pessoal? Nesse caso, que no mínimo, PXB, no mínimo, tá? A gente não sabe quanto vale, mas no mínimo, PXB tem que ser igual à força AB. E aí eu te pergunto, isso vai atrapalhar o seu exercício aqui agora? Não. Então, sabe o que eu vou fazer, pessoal? Já que não vai me atrapalhar o meu exercício, já que não vai resolver nada no meu exercício, eu vou vir aqui e vou esquecer da existência desse cara. E desse cara aqui também. Você sabe por quê, pessoal? O que o exercício quer? O exercício não quer saber, não sei o que, sei o que lá. Sabe o que o exercício quer saber? Vem cá para eu te mostrar. Vou pôr em tela, depois eu tiro, tá? Olha o que o exercício quer saber. Deixa eu pôr aqui, ó. O exercício quer saber o seguinte. Opa, deixa eu mudar de tela, que aí fica mais fácil. Desculpa aqui, galera. Que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha o que o exercício quer, galera. O exercício virou para vocês e pediu assim, né? Depois da pataquada toda, falou assim, qual força você deve aplicar para exercer tudo isso daqui? Pessoal, ele quer saber, no final das contas, qual é o valor de F, quanto você tem que exercer lá para o lado da rampa para que esse sistema não saia de forma desordenada lá para baixo. Então, pessoal, voltando ao nosso carinha aqui, quem que você quer saber? Você quer saber o FF. Então, tá vendo como que esse FAB e esse PXB não fazem diferença nenhuma para a gente por enquanto? Então, vamos lá. Pessoal,
Agora, olha só. Já que eu anotei que a normal é igual a PYA mais PYB, eu também vou esquecer esse cara, tá? Porque vai só dificultar a nossa vida. Esquece que ele existe. Esquece. Depois a gente volta com ele para cá, tá? Vou até esquecer da normal. Normal também já foi, porque não é o nosso foco do exercício agora. Pessoal, quem que é o foco do nosso exercício? É entender esse miudinho aqui. É entender esse movimento. Sabe por quê, pessoal? O bloco se movimenta para onde? No sentido da rampa. Então, o importante para mim aqui é determinar as coisas no sentido da rampa. O que acontece para cima, para baixo, para a direita, sei lá das quantas, então não importa. Eu só quero entender o que acontece no sentido da rampa. E aí, olha o que acontece no sentido da rampa, pessoal. Eu puxo para cima, o PXA puxa o sistema para cá, para baixo, a força de atrito, né, faz uma força contrária para baixo, ou seja, para cima, e eu tenho um movimento com velocidade constante. Repetindo, velocidade constante, pessoal, implica em quê? Se o movimento é em linha reta, aceleração zero, força resultante zero. Felipe, o que é força resultante zero? Pessoal, significa que ninguém pode vencer. As forças que estão para um lado têm que ser iguais às forças que estão para o outro lado. No final das contas, tá? Eu sei que tem somatório de forças, aí tem as forças em X que são positivas e negativas, mas pensa assim, tem duas pessoas fazendo força para cima, uma para baixo. Quem que vai ganhar se a força e a velocidade for constante? Ninguém, porque a aceleração é zero e, portanto, a força resultante é zero. Galera, sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a força que eu faço mais a força de atrito que o A sofre, a soma disso daqui vai ser igual a asterisco PXA. Então, para que eu encontre a força que eu exerço, eu vou pegar o quê? PXA subtrair da força de atrito A. Show de bola? Pesadão, Felipe? É, pesadão, galera. Essa questão é pesadona. Pesadona mesmo, tá? Vamos lá? Vamos achar FF? Vamos! Pessoal, primeiro ponto. FF, então, aqui ó, no canto esquerdo, é igual a PX, galera. Como é que a gente calcula PX? Vamos lembrar? Aqui em cima, ó. PX, senhores, é o peso qual o sistema está sujeito, vezes o seno do ângulo da rampa. Então, olha só, vamos lá? Lembra que eu estou calculando PXA? Aqui, ó. Segura a onda, filho. Lembra que eu estou calculando isso aqui? Então, chega mais. Pessoal, qual é o peso do sistema e por que eu coloquei asterisco? Eu coloquei asterisco, pessoal, porque é o seguinte, não é só o peso da caixa A que vai estar envolvido aqui nesse sistema. Sabe por quê? Eu tenho a caixa A, mas em cima eu tenho a caixa B. Então, pessoal, sabe quem que vai compor esse sistema? Vai ser o peso da caixa A mais o peso da caixa B. Então, a gente vai fazer o quê? A massa da caixa A vezes a gravidade. Felipe, mas por que que é massa vezes a gravidade? Porque, pessoal, isso aqui é peso, tá? E lembra aqui, ó, tô calculando aqui em cima, ó. Peso é o quê? Lembrando, pessoal, massa vezes gravidade. Só que aí vai ser quem? O peso do bloco A mais o peso do bloco B, que é o quê? Massa do bloco A vezes a gravidade, mais a massa do bloco B vezes a gravidade. Isso tudo vezes quem? Vezes o seno de alfa. Mais quem? Mais a força de atrito sobre o bloco A. Tudo certo? Mais ou menos, né, Felipe? Pessoal, vocês entenderam isso daqui, não entenderam? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa imagem, depois eu volto. Sabe por quê? Porque ela vai atrapalhar a gente aqui. Então, eu vou apagar ela aqui, tá? E depois a gente volta. A ideia por trás da física a gente já entendeu, que era o mais importante. Agora eu vou tirar ela fora para ter espaço para resolver as questões, tá? Então, só ver como é que eu tiro ela aqui, né? Cara, a hora que ela não quer, aí ela não sai. Tá vendo? Ó, olha aí, cara. Cara, que bicho pirracento. Olha só, velho, a hora que eu quero que ela saia, ela não sai, mano. Agora sim. Filha, adeus. Tchau.
Excluir imagem. Ok. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu apagar aqui. A gente lembra, então, agora dessa história. Vamos lá. Galera, massa do peso do bloco A mais o peso do bloco B, tá? Vezes o seno de alfa. Felipe, o que você achou aí? O PX, que é a força que puxa o sistema para baixo. Eu vou até deixar o diagrama de forças aqui, ó. Lembrando a vocês, o PX é o cara que puxa para baixo. Aí eu tenho a minha força FF e eu tenho também a força de atrito, tá? Essas duas forças somadas, tá, evitam que o PX ganhe a situação. Então, eu vou ter o quê? Isso daqui, que é o PX, não, mais não, né? Menos. Eu coloquei mais, velho. Estou viajando mais aqui, ó. É menos, galera, desculpa. É menos. Menos a força de atrito A. Pessoal, menos a força de atrito A. Quem é a força de atrito? Uai, Felipe, não sei. Sabe? Pessoal, força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Novamente, força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Qual atrito, Felipe? Estático ou cinético? Não está ocorrendo deslizamento? Então é atrito cinético. Tudo bem, pessoal? Então é atrito cinético nesse nosso caso. Então, no lugar de FA aqui embaixo, vou até trocar. Ó. Tchau, filho. Você não é mais você, não. Você é o quê? Normal vezes o coeficiente de atrito estático. Mas, voltemos aqui, galera. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê? Vamos voltar aqui. Eu queria lembrá-los de uma paradinha. Vamos voltar? Vamos voltar? Galera, deixa eu lembrar vocês uma coisinha aqui. Quem que é a normal da caixa A? A normal, ela é correspondente a quê? A compressão que a caixa A exerce no solo, mais a compressão que a caixa B exerce no solo. E, Felipe, quem são essas compressões? É o PY da caixa A mais o PY da caixa B. Então, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Para achar a normal correspondente à caixa A, achar o PYB e achar o PYA, que foi exatamente o que eu coloquei para vocês aqui, lá em cima. Vocês estão vendo aqui, ó, olha só aqui em cima. Normal é igual ao PYB mais o PYA. Então, galera, no lugar disso aqui, dessa tranqueira aqui, eu vou colocar essa outra tranqueira, esse outro estupício aqui no lugar desse cara. Então, olha a maravilha! Que maravilha que vai ficar isso daqui, galera. Olha só, vamos apagar? Adeus, filhão. Vou trocar de lugar com você. Vou colocar o quê? Menos PYB, pessoal, quem que é? É o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação da rampa. Mas, Felipe do céu, desisto. Desiste não, filho. Vocês lembram lá que existem duas componentes do peso? O PX e o PY? O PX, pessoal, é o quê? Peso vezes o cosseno. Desculpa, vezes seno, perdão. Peso vezes o seno. E o PX? E o PY? Peso vezes o cosseno. É isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando o peso e multiplicando pelo cosseno para achar o PYB. E eu vou fazer a mesma coisa com o A. Peso vezes peso do A vezes o cosseno da inclinação da rampa. Só que, pessoal, no lugar de peso, eu já vou ser esperto, já vou colocar o quê? Massa. Ai, Felipe do céu, por que você está colocando massa, meu filho? Vocês vão entender. Vamos lá? Pessoal, então vai ser o quê? A massa do bloco B vezes o cosseno de inclinação. Desculpa, ó, já estou viajando, Manés. É massa vezes gravidade, né? Isso que é peso, né, galera? Massa vezes a gravidade, tá? Vezes o cosseno do ângulo, mais, aí é o peso YB, vai ser o quê? Massa do A vezes a gravidade, vezes o cosseno de alfa. Felipe, mas o que é cosseno? Pensa, pessoal, isso aqui é a inclinação da rampa. PY é cosseno, PX é seno, beleza?
E aí eu tenho PY e PX. Vezes o quê? Não se esqueçam, isso aqui que a gente calculou, pessoal, é só normal do blocão A. Vezes quem? O coeficiente de atrito, que é o C, cinético. Tá? FF é igual a massa do bloco A vezes a gravidade? Não. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar em evidência. Tá vendo que eu tenho gravidade aqui e eu tenho gravidade aqui? Então, vamos tirar ela fora? Vamos. Vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, massa A mais massa B vezes gravidade vezes o seno de alfa. Menos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, hein, galera? Tá vendo que eu tenho gravidade e cosseno? Gravidade e cosseno multiplicando a massa A e a massa B. Então, eu vou vir aqui e vou fazer aqui, ó, menos MA mais MB, tá? Vezes o cosseno de alfa vezes o coeficiente de atrito médico. Vezes G, né, pessoal? Desculpa, tem um G aqui também. Peraí. É tanta matemática que a gente se perde. O G também, né? O G pode ser colocado em evidência, né? Então, G vezes o cosseno de alfa. Deixa eu apagar aqui o Breguenite. Vezes o alfa. Oh, desculpa, o coeficiente de atrito cinético. Beleza? Pessoal, o que eu tenho de comum entre as duas expressões? O MA mais MB e o G. Não é? Olha só, notem aí, galera. O que eu tenho de comum nas duas expressões? MA mais MB e o G. O G está nas duas expressões. Então, o que eu vou fazer? Colocar em evidência de novo. Então, eu vou ter o quê? Ó, se liga, galera. Se liga aí só. Ó. Peraí. Deixa eu fazer aqui, ó. MA mais MB. Tá? Vezes o G. Tá? E isso daí multiplicado por, abre colchete. Vou tirar, né? Já que eu multipliquei isso aqui, eu tiro ele fora, tá, pessoal? Então vai aparecer o que aqui, ó? Quando eu multiplico, quando eu coloco em evidência, pessoal, eu tiro o termo em comum entre as duas expressões e jogo para fora. Então eu vou ter o que aqui? Na verdade, é o contrário, né? Eu vou usar a matemática bonitinha, porque senão depois alguém vai vir assim, ei, Felipe, não multiplicar colchete, não. Coloca em parênteses mesmo. Vamos lá. Vou colocar em parênteses, tá? Então, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Vezes, tá? Vezes. Seno de alfa. Seno de alfa. Por quê, pessoal? Porque eu tirei MA mais MB vezes G. Menos. Tá vendo que eu tirei isso aqui também? Então, isso aqui sai fora. Menos cosseno de alfa vezes o coeficiente de o C. Beleza? Dá conta, né? Dá conta pra caramba. Então, pessoal, MA mais MB vezes G, vezes seno de alfa menos cosseno de alfa vezes o coeficiente de atrito, que é o C. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aos dados? Eu tenho que pegar os dados do exercício para continuar, né? Porque agora, pessoal, não dá para continuar mais. Eu já cheguei no limite, não tem como eu fazer mais nada aqui de exercício. Tudo bem? Eu só sei, então, que FF é MA mais MB vezes a gravidade, vezes o seno de alfa, menos o cosseno de alfa, vezes o C. Felipe, quem que é alfa? A inclinação da rampa, tá, pessoal? Então, lembrando a vocês que é a inclinação dessa rampa aí. Show de bola? Então, show de bola. Vamos lá. Vamos para esse negócio aqui agora. Vamos colocar os valores. Deixa eu retomar o desenho aqui para vocês, pessoal, para a gente colocar os valores e dar seguimento, tá? Ó, tá aí. Pessoal, primeira coisa, a massa A. Quem que é a massa A, Felipe? A massa A é do bloco de baixo, tá, pessoal? 48 quilos. Então, vamos lá. Massa A é 48 quilos, tá? Então, ó, vou colocar aqui em cima mesmo, tá? Massa A, 48 quilos. Mais a massa B.
no exercício fala. A massa B é quanto, pessoal? 32. Então, 32. Gravidade, quanto que é, galera? Gravidade é 9,8, tá? Já que não me deu nada no exercício, não falou nada, a gente considera 9,8. Isso é um cuidado que você tem que ter. Só é 10, pessoal, se o texto te informar. Texto não informou, 9,8, tá? Seno de alfa, cosseno de alfa. Quanto que vale? Felipe, ele não me deu ângulo, velho. Que absurdo, Felipe, não me deu ângulo. E aí, velho? Galera, aí vamos lá. Não te deu ângulo, mas ele te deu cateto oposto, cateto adjacente. Com isso, galera, vocês conseguem achar a hipotenusa. E a partir da hipotenusa, tendo o oposto e tendo o adjacente, vocês conseguem achar qual é o cosseno e o seno. Vou te mostrar. Pessoal, esse cara aqui maior, a gente chama de hipotenusa. E como é que a gente calcula ele, Felipe? H ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 2,5 ao quadrado. Lembrando a vocês que na prova, a FUMARC não vai ser doida de cobrar valores estranhos como esses, mas é porque aqui é um exercício da bibliografia de referência. Mais 4,75 ao quadrado. Então, H é igual a raiz dessa soma ao quadrado, tá? Não vou resolver ponto por ponto, porque senão a gente perde tempo. Eu vou já te dar o valor pronto de tudo, tá? Então, vai ficar 2,5 vezes 2,5, que é 6,25, mais 4,75 vezes 4,75, que vai dar 28,81. E aí, galera, a raiz de 28,81 deu 5,30, o resultado de tudo, tá? Do answer aqui. O H, que é a hipotenusa, deu 5,367, ok? Metros. Mas, Felipe, para que você fez isso? Pessoal, para eu achar seno e cosseno. Notem que esse aqui é o ângulo alfa. Só que eu não preciso efetivamente do ângulo alfa. Do que eu preciso, senhores? Eu preciso simplesmente do seno de alfa e cosseno de alfa. Quanto que é o ângulo, Felipe? E nem me interesso por ele. Sabe por quê, galera? O que é seno de alfa? Seno. O que é seno, galera? De alfa. Cateto oposto por hipotenusa. E o cosseno, galera? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vocês concordam comigo que se eu encontrar esses valores, eu vou achar seno e vou achar cosseno e vou resolver meu exercício? Sim, e é isso que eu quero. E é isso que nós vamos fazer. Vamos lá, pessoal. Seno de alfa vai ser o quê? Cateto oposto. 2,5 dividido pela hipotenusa. Quanto que vale? 5 vou arredondar, tá, galera? 5,37. Aliás, 5,4. Vou arredondar ainda mais. Deixar uma casa só. Então, galera, 5,4, tá? Esse é o seno. E o cosseno, Felipe, de alfa? O cosseno vai ser o quê? Cateto adjacente, que é 4,75, dividido por a hipotenusa, que é 5,4. Então, galera, olha só. Seno de alfa. Quanto que deu? Vou calcular aqui agora. 2,5 dividido por 5,4. 0,46, tá, pessoal? Então, seno de alfa é 0,46. Felipe, mas que absurdo, eu preciso saber o ângulo. Lembrem-se, não. Eu só quero o cosseno e o seno. O ângulo, tanto faz. E aí, galera, vamos lá. Para o cosseno agora, 4,75 dividido por 5,4. Deu 0,88, tá? Então, galera, 0,88. Tudo bem? Então, seno 0,46, cosseno 0,88. Vamos pegar esses valores e vamos voltar para o nosso exercício doidão aqui. Tá? Seno, quanto que é, pessoal? Vamos lembrar? Seno, voltando, 0,46. Então, nem preciso do ângulo, ó. 0,46. Menos. Quanto que é o cosseno, galera, de alfa? O exercício falou 0,88. A gente achou, aliás, 0,88. Menos 0,88. Vezes o coeficiente de atrito cinético. Mas qual, pessoal?
o 0,88 ou 0,44? Vamos ver? O coeficiente de atrito cinético entre a rampa e a caixa inferior é 0,44. Então, é 0,44, pessoal. Então, vezes 0,44. Trocando em miúdos, finalmente, vou pegar tudo isso daqui para achar FF, pessoal. Vamos lá? Olha só, se liga aí na parada. Quanto que vai ficar essa parada aqui? Vamos ver? Felipe, tá chegando no final? Tá. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá? Deixa eu apagar tudo aqui. Seguinte, senhores. Força F vai ser o quê? 48 mais 32, galera. Quanto que dá? 48 mais 32, isso aqui dá 80. Então, ó, 80 vezes, acompanha comigo, ó, MA mais MB vezes I, vezes 9,8, vezes seno de alfa 0,46, menos cosseno de alfa 0,88, vezes o coeficiente de atrito cinético, que é 0,44. 0,44. Beleza? Agora, galera, mão na massa. É fazer tudo aí. Vamos lá? FF é igual a 80 vezes 9,8 vezes... Aí eu vou resolver o que está no parêntese primeiro, tá, pessoal? Sempre assim. Então, 0,44 vezes 0,88, tá? Que dá 0,387. Então, vai ficar o quê? Ó, 0,46 menos 0,39. Tá, galera? Então, força F é 80 vezes 9,8 vezes isso aqui. E aí, galera, isso daí vai dar 0,073. Então, ó, 0,073. Tá? Deu isso. E aí, finalmente, a força F, então, vale isso daí, vezes 9,8 vezes 80. Aproximadamente 57,07 newtons. Essa, então, pessoal, é a força que eu preciso exercer para que a caixa se movimente de forma com velocidade constante. Esse é... Volta para cá. Esse é o momento que o aluno olha para mim e fala, meu Deus. Só que, pessoal, é o seguinte, essa questão pesada desse jeito, essa questão densa, tá? Potente dessa forma, te faz destruir os seus neurônios, te faz você odiar a minha pessoa por ter escolhido esse exercício, te faz você querer abandonar tudo, te faz querer abandonar o meu canal, o meu curso, tudo, falar, velho, esse Felipe é um desgraçado, eu vou pôr o nome desse cara nos trem mais ruim que existe na face da Terra. Pessoal, agora, amanhã, quando você acordar de manhã e você levantar, tomar o seu café e perceber que alguma coisa mudou no seu cérebro, você vai me agradecer. Pessoal, essa questão é muito densa, só que ela é importante para, ó, bum, abrir sua mente para a física. Ela é importante para que você entenda de uma vez por todas, que você tenha raiva da minha pessoa, xingue a minha mãe, a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, não sei das quantas, fala, o Felipe tá doido, para que passar a questão dessa para a gente? Mas, cara, essa questão é para abrir os seus horizontes. Ela é para te mostrar que você, apesar de uma questão muito difícil, você consegue resolvê-la. E aí agora, sabe o que você vai fazer? Depois que a raiva passar, depois que você dormir, depois que você descansar, amanhã de manhã ou depois da manhã, você vai pegar essa questão e vai olhar para ela e vai falar, peraí, deixa eu entender o que o Felipe fez passo a passo. Deixa eu refazer essa questão. Para quê, pessoal? Para que você encontre as engrenagens do seu cérebro e elas façam sentido, elas façam você entender o sentido dessa parada. E assim, galera, ela te deixa meio tonto mesmo no início, mas depois que você entende, você consegue ver a física de uma maneira melhor. Você consegue entender
a importância da normal, a importância do atrito, a importância do Px, do Py, da massa vezes a gravidade, do coeficiente de atrito cinético, do coeficiente de atrito estático, você agora tem um boom na sua cabeça. E, pessoal, pode doer agora, pode parecer que eu estou ficando louco, mas isso aqui vai te ajudar a entender completamente a história dessa questão. Foi o que eu disse lá no início. Paz, tranquilidade, muita calma antes de começar a resolver essa questão. E depois que eu fiz, você vai demorar um tempo ainda, se você nunca teve contato com isso, para entender todo o sistema. Volte o vídeo, deixe ele numa velocidade mais lenta, tente entender cada passo. Você vai levar talvez 1 hora e meia para entender tudo, mas galera, te afirmo, se você entender, cara, a dinâmica nunca mais vai ser complexa da maneira que você via anteriormente, tá? Volte, passo a passo, entenda cada coisa e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, postem nos comentários, postem aqui embaixo para que eu possa ajudar vocês. Lembre-se, esse curso, essa aula, ela é para auxiliar vocês. Nem sempre o estudo, galera, é um mar de rosas, nem sempre você vai encontrar questões fáceis nos estudos, mas aqui a gente está preparando para a guerra, a gente está preparando para o pior. Então, preparar para o pior, muitas vezes, necessita esse baque, necessita essa porrada no cérebro para que a gente se acostume e chegue lá na frente com um resultado infinitamente melhor do que aquele que a gente tinha antes, tá? Pessoal, isso é igual à academia. Academia, você vai para moer o seu corpo, você vai para dar porrada. E lá na frente, o seu corpo vai reclamar, você vai ficar pé da vida, você não vai querer fazer, você vai achar que está todo mundo contra você, você vai achar que você é fraco, isso e aquilo, mas quando você faz, detona o seu corpo, no dia seguinte você vai acordar, opa, peraí, está melhor, meu corpo recuperou. E quando ele recupera mais forte. É assim com isso daqui também. Você vai ficar com raiva, você vai me odiar, mas lá no dia seguinte, você vai acordar com isso aqui melhor. Lembrem-se, vocês não são mais crianças. Vocês não são mais adolescentes. Vocês são agora concurseiros raízes. Raízes? Raiz? São concurseiros raízes. Raiz? Sei lá, o português não é meu forte. Deveria, mas não é. Mas vocês agora vão estudar aquilo que for necessário para vocês conseguirem passar na prova. E eu te garanto, galera, vai valer a pena. Perca ali 1, 2 horas. Se não entendeu depois disso, não entendeu nada, volte aqui e poste sua dúvida, poste sua crítica, poste sua reclamação, mas é importantíssimo que vocês entendam esse exercício. Não peço para vocês, pessoal, que entendam a matemática completa por trás, mas eu quero que vocês entendam a história vetorial. Como é que eu fiz os vetores? Como é que funcionou a soma? Um vetor para cá, um vetor para lá. Por que é normal deu isso? Por que é normal deu aquilo? Eu preciso que vocês entendam isso. Tudo bem? Fechado? Bom, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um forte abraço, tá? Bons estudos, se mantenham constantes. Vai dar tudo certo, te prometo. É só uma fase. Depois vai passar e você vai rir disso, beleza? Pessoal, forte abraço a todos vocês e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!